Olá, mãe! Estamos aqui juntas, animadíssimas. Não estamos animadas, menina? Muito. Muito animada. Todo mundo sempre, né, Camila? E a gente está animada aqui para conversar com vocês sobre a obediência. Né? Primeiro eu queria conversar sobre a obediência e depois sobre a lei de Deus e depois sobre o mundo laico. São 3 temas interligados. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a obediência é a capacidade de seguir alguém que sabe mais do que a gente. Né? Então a gente brinca aqui sem polêmica, tem hora que você tem que fazer aquilo que alguém sabe que é o correto. Quando você traz a obediência à lei de Deus, nós temos que voltar ao pecado original, porque o pecado entrou no mundo pela desobediência dos homens à lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Que eles se mantivessem ligados a Deus. E o homem resolveu desobedecer, fazendo o quê? Querendo ser Deus. Acessar a única árvore que não poderia, ou seja, acessar aquela parte que é de Deus. E o que é o laico? Camila vai explicar para nós daqui um pouquinho o que é o mundo laico, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conceito de obediência. Tá claro para todo mundo que é obediência? Claro que é laico? Não está, porque Camila vai explicar. E eu vou retomar depois o tema. E depois, a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não adulterar, né? Então, quando a gente fala em lei de Deus, tem a ver com isso. E aí, o que significa um mundo laico? Para a gente começar, Camila. Pois é, quando a gente fala em laico, a gente fala exatamente em mundo. Um mundo laico é um mundo, né? E esse mundo, ele vive próximo à igreja ou não. Hoje em dia, a Igreja Católica, ela dá um espaço para o mundo laico, para os movimentos laicos, que são os movimentos que não saíram especificamente do clero. O movimento Mães que Oram pelos Filhos faz parte do laicato, né? E existe o laico mundo. E nessa visão aí, né, do espiritual, do ligado ao clero, do mundo, eu vejo muito a questão de Deus em todas as coisas, no mundo e fora. Às vezes a pessoa não está ligada à igreja, mas ela tem Deus no coração. E eu vivi isso, por exemplo, na minha casa. Meus pais são católicos, não praticantes, são do mundo, mas têm Deus no coração. Não estão ligados à igreja, mas praticam as leis de Deus na vida, né? Eu, como mãe que oro, rezo pela conversão dos meus pais, mas no fundo eu sei que eles já têm muito Deus no coração e exercitaram isso na minha criação. Eu falo que tudo que eu fiz de certo na minha vida pode ter uma contribuição até maior minha do que deles. Agora, tudo que eu não fiz de errado tem muita obediência a eles. Tem muito dos princípios, tem muito do amor de Deus que eles deixaram crescer bastante neles. E tem a parte também mundana, né? Minha mãe tem hora que ela incorpora bem o laico, assim, que eu não posso nem olhar para ela, que ela acha que tá torta, ela fala assim, o que foi? Você não é mãe que ora? Então, existe sempre uma contradição. Mas existe Deus ele pode estar em todos os lugares, né? Independente da gente dar denominações. É verdade. E falando você, né, em família, quando cresce, você cresceu num lar que não era católico, mas de valores. Aline... Era católico. Mas de fachada. De fachada, né? Só ia lá para o batismo, primeira comunhão e casamento. E para encontrar os outros, porque o interior é um programa para a igreja. Né? E aí, Aline, você teve exemplo em casa? Eu tive exemplo das minhas 2 avós, que eram super católicas, e eu brinco, já contei essa história, né? Minhas avós rezavam tanto, e elas iam para passar a temporada em casa e dormiam no meu quarto. Que eu falava, Nossa Senhora, não desce não, eu não estou preparada para te ver. De tanto que elas eram fervorosas no rezar o terço,
de mostrar essa coisa do catolicismo muito forte. Você achou que a Nossa Senhora ia descer? Eu achava. Eu falava, elas estão chamando tanto que ela vai acabar vindo para cá. Eu não quero ver. Medrosa, eu era super medrosa, menina, né? E elas me ensinaram muito. Então, eu nasci numa família bem católica. Meu pai forçava a família inteira na missa todo domingo. A gente não entendia nada, detestava, mas não queria saber. Domingo, 8 horas da manhã, era na Santa Rita, iam os 3. Querendo ou não querendo, se não estava prestando atenção, deitava no banco, não interessava. Todo mundo ia para a missa junto. Eu tenho que forçar minha mãe para missa, porque minha mãe, no batizado das minhas filhas, ela queria chegar só para o ato do batismo. Então é mais fácil, né, tia, quando você tem uma família que já te mostra o caminho, você sabe qualquer aperto. Na adolescência eu me perdi, né? Normalmente, assim, adolescência tardia, né? Que a gente fala que agora é 24. E diga-se de passagem que eu acompanhei a sua adolescência junto com meu filho, né? Porque eles eram companheiros de gandaia. E a gente retorna, né? Mas sempre quando apertava, tia, a gente sempre retornava. Eu sempre ia falar, vó, reza aí pra mim. E eu ficava até imaginando, tia, o que minha avó pensava de tanta besteira que eu falava pra ela, sabe? Ela, não, minha filha, na inteligência, na sabedoria que vem do céu, senta aqui, vamos rezar pro seu melhor. Né? Então, sempre ela me mostrava o caminho da oração. E quando a gente fala em obediência, né, nós estamos falando, não é de obediência cega, gente. Quer dizer que você não questiona, não é isso. A gente, quando é obediente, a gente aprende a entender aquilo que está sendo falado. E isso nós podemos trabalhar no temor a Deus. Porque tem pessoas como a Aline que tem medo e tem pessoas que têm amor, não é isso, Cris? Com certeza. E quando a gente fala temor a Deus, todo mundo, ai, medo de Deus. Não é nada disso. Na verdade, eu, por exemplo, eu temo a Deus. Mas eu temo a Deus o quê? Nas minhas relações profissionais, que eu coloco esse meu temor a Deus na minha ética, como é que eu vou lidar com os meus clientes, como é que eu vou lidar na minha casa. Então, isso é muito importante. Mas temor a Deus é o quê? Você obedecer a Deus por amor. Então, assim, eu trato o meu cliente dessa forma, da melhor forma, por amor a Deus. Então, isso é muito lindo quando você coloca o temor a Deus, a obediência a amar por amor a Deus em tudo na sua vida. Porque isso, a gente fica leve, né, tia? Isso é muito bom, porque é por amor. Eu vejo o outro por mais errado, mas é por amor a Deus que eu faço. É um olhar misericordioso. É um olhar misericordioso. Ô, Cris, no movimento de mães que oram, eu tive que exercitar muita obediência a Deus, e vocês sabem disso, né? Porque quando aconteceu o nosso chamado, eu estava trabalhando 18 horas por dia e muito feliz, vivendo no mundo sem ser do mundo. Porque eu trabalhava dentro de um hospital, eu estava ali, eu levava Deus para as pessoas, porque ia à missa, mas de repente Deus separa para uma missão específica. E aí, o que é obediência? Não é ir arrastado. Um trabalho que eu nunca achei que eu abriria mão, porque eu falava que ia trabalhar até 85 anos de idade, né? Eu gosto do que eu faço, eu amo ajudar as pessoas, eu digo que a minha missão é ajudar as pessoas a ser felizes. De repente, eu tive que abrir mão disso. Mas, em compensação, ao obedecer a Deus, o que aconteceu? Eu continuo ajudando as pessoas a serem felizes. Não mais só com a psicologia, não mais só com a minha presença, mas também levando Deus de uma forma concreta. E aí, qual é o aprendizado, né? Quando eu estou lá na CNBB, representando, né, na comissão do laicato, representando mães que oram, mas representando todos os movimentos, o que eu sinto lá? Que eu estou trazendo os anseios. E um dia o nosso bispo referencial que conduz a gente, eu olhei para ele e falei, eu não sei esse assunto. Aí ele virou e falou, claro que você sabe, porque você representa mais de 2.500 grupos no Brasil e fora do Brasil. Então, você sabe, sim, o que é uma mãe que ora. Então, você sabe o sentimento. Você pode não ter uma experiência pessoal, mas você carrega a experiência de outras mães. E isso fez com que eu pudesse juntar o mundo com a vida, né? E mesmo no ambiente hospitalar,
Quantos médicos, quantas mães vieram fazer catequese, fazer crisma na minha época e agora com vocês? Por causa de quê? Porque eles veem o exemplo que vocês têm. Então, obediência, gente, é a gente colocar o pé e Deus colocar o chão. Sabe por quê? Porque a gente acredita que Ele sabe o que é melhor para a gente. E se eu tenho docilidade em obedecer, não por medo, mas por amor, trazendo à tona todo o exemplo que os nossos pais nos deixaram, mesmo que não fosse de igreja, mas de valores, com certeza a gente vai fazer isso de forma melhor. É interessante que a pedagogia de Deus é perfeita, né? Quando ele traz a palavra, a Bíblia, eu acho que é o maior psicólogo do mundo, é esse livro da Bíblia. Porque está tudo escrito ali. Você não precisa ter dúvida, né? No mundo laico que a gente vive, gente, quando você tiver dúvida, consulte ali, ó. Você vai ter toda a resposta que você precisa para voltar para a sua raiz. Então, os 10 mandamentos são perfeitos, porque eles respeitam toda a humanidade. A sua humanidade é respeitada naqueles 10 mandamentos. As histórias bíblicas, os contos, né? As parábolas têm tanto ensinamento para a gente, tia. Então, a gente tem... O mundo é muito atrativo hoje em dia. Ele te mostra uma coisa assim... você se perde, até a gente que está aqui nesse dia a dia de oração, a gente se perde. Mas essa obediência, de você pegar, quando você tiver dúvida, volta lá. E aí, como o nosso diretor disse pra gente, você entendeu o que é mundo laico, né? Por quê? Porque de repente existe o clero, né? Que são os padres, os bispos, o padre, e nós que somos leigos. Mas nós podemos ser leigos engajados na igreja, portanto, leigos cristãos, como também nós podemos ser leigos que vivem só no mundo. Então, o que separa um leigo do mundo e um leigo da igreja são aqueles que decidem obedecer à lei de Deus. Nós queremos te pedir mesmo que nesse momento peça ao Senhor a graça de arrancar de nós essa desobediência que é tão grande e que é raiz de todos os outros pecados. Porque a partir da soberba eu fico desobediente, a partir da vaidade eu me coloco no lugar de Deus. Senhor, tem de misericórdia. Vem em nosso socorro, que nós possamos ter um coração semelhante ao seu e que, a exemplo de Maria, possamos exercitar a humildade e dizer simplesmente: faça-se a tua vontade na minha vida. Amém? Amém. Vocês não imaginam como a gente é feliz obedecendo à lei de Deus. Hoje eu posso testemunhar isso, que eu sou muito mais feliz obedecendo a Deus do que obedecendo a minha cabeça. Beijo no coração. Até mais. Até mais.